a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Eu não sei agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora meu coração. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Eu não sei agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora meu
coração. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Na cruz deste tua vida e entregaste tudo ali. Vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho entrada junto ao trono celestial. Posso entrar confiadamente ante ti. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. 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 Olá, que bom que você está por aqui. Eu sou o pastor Christian, da Igreja Evangélica do Caminho. Daqui a pouco você vai assistir a última pregação que eu fiz na Sojipa. Sim, porque a Igreja do Caminho voltou aos cultos presenciais. Todo domingo, 19 horas, no salão de eventos da Sojipa. Se você vai a pé ou de Uber, você entra pela Barão do Cotegipe. Se você vai de carro, a Sojipa tem estacionamento próprio pela Dona Leopoldina. E para quem é da Igreja do Caminho ou vai nos visitar, você recebe um desconto. Então, domingo que vem, não deixe de estar conosco. Ao mesmo tempo, pedimos a essa comunidade do caminho que continue orando uns pelos outros, orando pelo nosso papel nas cidades em que nós estamos, orando para que possamos prestar o auxílio que Deus gostaria que prestássemos nesse tempo delicado de pandemia, onde muita gente está necessitada de todo tipo de suprimento espiritual, material. Estejamos orando uns pelos outros e mantenhamos o engajamento. Somos o corpo de Jesus e não podemos permitir desfalecimento nessa caminhada. Que Deus nos fortaleça, por isso ore. Ao mesmo tempo, contribua, dizime, oferte, nos ajude para que também estejamos preparados para todo o auxílio que for necessário dar. Enquanto Igreja do Caminho, não queremos ser uma comunidade do discurso, somente da palavra. Queremos também ajudar de fato e de verdade, porque entendemos que isso é necessário. Fé sem obras é morta. Nesse sentido, meu irmão, minha irmã, ajude-nos, oferte, contribua, não deixe de investir como cooperador na obra de Deus. Eu também queria dirigir uma palavra àqueles irmãos que ainda não retornaram ao culto presencial, ou porque não se vacinaram ainda, ou porque ainda mantêm um certo receio. Enquanto Igreja do Caminho, estamos mantendo o afastamento, as janelas abertas, a higienização. O lugar que a gente usa hoje ali na Sojipa tem um pé direito bastante alto, quer dizer,
tudo o que é possível fazer, nós estamos fazendo. Mesmo assim, é claro, é preciso ter cuidado. Por outro lado, nos preocupa muito o fenômeno da virtualização das nossas relações, que não se tornam mais de carne e osso, não são corpóreas, mas são às vezes midiáticas ou virtuais ou online, se é que se pode falar de relações nesses termos. Por exemplo, quando você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz: quando você se reúne no mesmo lugar, existe uma importância da fisicalidade, do lugar de encontro, do olhar no olho do irmão, do perceber a ênfase nas expressões que a gente faz, né? Ver a dor, se compadecer, estar no mesmo lugar e sofrer com os outros e também se alegrar com os irmãos que se alegram. De fato, nós já acompanhávamos há um tempo atrás o fenômeno do desigrejamento, do desengajamento com a igreja institucional. E a gente tem esse receio que isso volte a acontecer de uma outra forma, mas às vezes também por comodidade. Que é essa coisa de poder assistir o culto, de poder ouvir a palavra e imaginar que a gente vai aprender tudo somente ouvindo, de imaginar que a gente vai conseguir desempenhar um discipulado cristão somente escutando ou assistindo alguns cultos. Não, a igreja ela é corpórea, ela é um organismo, ela é corpo de Cristo, ela é membro um do outro. E é nesse sentido que a Igreja do Caminho não entende ser possível uma igreja virtual. Nós nos entendemos de igreja local, que ama de fato e de verdade, que se engaja socialmente, que tem comunhão, que desenvolve discipulado cristão, que não é uma coisa teórica, mas é uma coisa de verdade. Então, nesse sentido, mantenhamos todos o cuidado, mantenhamos a responsabilidade sobre o ir e vir, inclusive não só nos cultos, né? Quando você vai a um supermercado, a uma farmácia ou trabalhar, e nesse sentido cuidado para não se afastar da comunhão com os irmãos, aceitando uma nova maneira de funcionar como igreja. E vou dizer mais, haverá gente sem escrúpulos hoje que aceitará que a igreja seja a igreja do espetáculo, ou a igreja virtual, e haverá gente, inclusive pastores, que se dobrarão a esse modelo, como se nós pudéssemos, de fato, ser a igreja nesse sentido. E acho bastante complicado. Então, nós, enquanto Igreja do Caminho, estamos tentando, com todo cuidado, com todo ato responsável, retornar aos cultos presenciais, e assim estamos nos edificando. O depoimento dos irmãos tem sido sempre nesse sentido. Não dá para comparar um culto virtual com um culto presencial, não tem comparação nenhuma, e a minha oração é que Deus esteja orientando a cada um de vocês, a família de vocês, e que tão logo possível possamos nos encontrar no culto presencial. Domingo que vem estaremos ali então na Sojipa, 19 horas, você é mais do que bem-vindo. Agora fique com essa mensagem e que Deus te abençoe poderosamente. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Tiago. Nós vamos continuar o tema do domingo passado sobre a língua, e pode parecer esse um tema periférico, mas quando a gente lê esse texto e se depara com a vida humana, a gente quase não consegue imaginar a vida humana sem a fala, sem a conversa, sem o diálogo, sem o emprego da comunicação. Aliás, isso é o que nos faz eminentemente humanos. Os animais também têm as suas formas de comunicação, mas nós temos um aparato cognitivo mais complexo, capaz de ser e permitir uma comunicação mais aprofundada, mais reflexiva, racional, por que não dizer? E cheguei a dizer no domingo passado, inclusive, que a própria fala é um ato. Falar ou silenciar é uma ação. Aliás, há muitos estudiosos sobre a fala. Um deles é o Austin Sparks, né, que trabalha nesse tema das ações ou atos de fala, ou atos performativos. É um assunto interessantíssimo na área da filosofia, porque quando a gente olha a Escritura e vê o poder da fala para a conversão de pessoas, a gente fica se perguntando, como pode? Como é possível isso?
Ontem foi esse o texto que nós trabalhamos na ceia de forma online. Pedro tomando a palavra e dando a conhecer àqueles habitantes que aquele evento da morte de Jesus e o batismo no Espírito Santo tinham um significado. E ele expôs o significado e fez de tal maneira que as pessoas se compungiram, as pessoas se sentiram tocadas, se arrependeram e perguntaram: e agora, Pedro, o que nos resta fazer? E Pedro diz: convertam-se, arrependam-se e sejam batizados. Tenham os pecados perdoados e recebam o dom do Espírito Santo. E ali começava a comunidade cristã entre os judeus. Uma pregação gerou transformação. Esse é um assunto muito interessante. Então, Tiago, capítulo 13, eu convido vocês a lerem comigo a partir do versículo 1. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, ou com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme, e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo, ou do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. O que vimos na semana passada? Tiago destacou que a capacidade de controlar a fala é um indicativo da integridade da nossa fé, da nossa vida cristã. Embora os mestres da igreja tenham uma responsabilidade maior sobre o uso da língua ou da fala, porque ensinam, esse é um dever de todo cristão. As palavras têm uma forma de escapar da nossa boca antes de serem consideradas com cuidado e com resultados muitas vezes infelizes, e a gente sabe bem quem não passou por isso. Os cristãos que exercem controle cuidadoso da língua, comparativamente pequena ao seu corpo, são capazes também de dirigir a sua vida num percurso apropriado, com uma vida piedosa. A imagem da fagulha e da floresta incendiada fornece uma ilustração daquela língua que se vangloria de grandes coisas, sendo pequena. Então, comparativamente pequena, ela consegue fazer coisas ruins
e em maior proporção. Ora, como é possível que a nossa fala dirija e afete as nossas ações? E é a pergunta que fica. Há algumas semanas meditamos, inclusive, sobre o poder dos pensamentos, sobre as ações, e agora estamos aqui examinando o poder da língua. E eu hoje me fixo no texto a partir do versículo 6. Vejamos. A língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do corpo, ou do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. O texto é forte. Tiago, então, a partir daqui, abandona a comparação que fez com a língua, com o freio, o leme e uma pequena fagulha, em favor de uma outra metáfora, que aqui aparece como fogo. Mas ele também trabalha com a palavra mundo, com uma ideia de mundo enquanto um sistema mundial caído e pecaminoso. Não as coisas criadas, mas este sistema anticristão e pecaminoso. Vejam que a palavra maldade é adicionada a mundo para tirar a dúvida de que estamos falando do mundo enquanto sistema e não do mundo enquanto criação de Deus, que é bom. Vejam a expressão, a língua é um fogo. Quero dizer que ela é apontada entre os nossos membros como o mundo de maldade, maculando o corpo todo e pondo fogo no curso da existência. E a gente sabe, e por que não dizer que as redes sociais evidenciam isso muito, como palavras são destrutivas, machucam, ferem. Elas geram demissões, geram responsabilidade penal, criminal, cível. Nós sabemos que palavras mal usadas acabam com casamentos. Então, o sentido daqui da língua enquanto um fogo é como uma língua apontada dentre os nossos membros como um lugar onde há um mundo de maldade que extravasa para outras partes da nossa vida, prejudicando a nossa caminhada. A língua, embora seja um membro pequeno do corpo, aponta a si mesma como mundo de maldade. É a expressão usada. Ou seja, a língua, em virtude de ser a parte mais difícil de todas as partes do corpo de se controlar, passa a ser o condutor por meio do qual a maldade do mundo ao nosso redor vem à expressão em nós. É como se a língua fosse algo que absorvesse a maldade e a devolvesse em palavras. Veja o que Calvino diz a esse respeito. Uma pequena porção de carne contém o mundo todo de iniquidade. E ele fez essa afirmação interpretando exatamente esse texto aqui. Que poder a língua tem? Jesus fez declarações semelhantes sobre a língua. Ele ensinou que o que sai da boca é o que torna os seres humanos impuros. Porque a boca expressa o que está no coração, onde estão alojados os maus pensamentos, Jesus disse. Os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias, que, claro, estão ocultados antes que a boca se abre e fale, ou antes que as pessoas ajam, denunciando o que elas têm no coração. Mas é por meio da língua que isso vem à tona. Porque às vezes há quem tenha medo da ação, mas não tenha medo do falar, e o falar externaliza todos esses sentimentos e intenções do coração. Em parte isso é bom porque permite que a pessoa seja ajudada, se dê conta do seu erro, porque será confrontada ou entrará em tensão com uma outra ideia daquilo que ela afirma. Mas e os feridos pelo meio do caminho, quando essa fala é mal usada? Nenhum outro membro do corpo talvez provoque tanta devastação como a língua. Porque ela, ao contaminar toda a pessoa, Tiago vai dizer, destrói
a religião verdadeira. E Tiago nos informa que a religião verdadeira nos orienta a que guardemos de nos contaminarmos usando a língua de forma indevida. A palavra corpo inteiro, é bom dizer neste versículo 6, não é só o corpo físico. A palavra soma aqui, no grego, vai incluir também o ser humano como um todo, para evitarmos qualquer ideia de que o uso equivocado da língua atinge somente a nossa parte física. Vejam, põe em chamas toda a carreira da existência humana. A língua não só contamina a pessoa toda, mas põe em chamas, causa estragos em toda a vida da pessoa. Mas de onde vem esse poder destrutivo? Você pode perguntar. Tiago vai dizer, sem dúvida nenhuma, do inferno. Inferno aqui traduz a palavra grega Gehenna. O que é essa palavra tão citada no Novo Testamento e por Jesus 11 vezes? É uma transliteração de duas palavras hebraicas, vale de Inom. Esse vale, meus irmãos, e quem já esteve em Israel pôde visualizá-lo, é um vale que fica logo do lado de fora da cidade, ganhou reputação ruim no Antigo Testamento e também no período intertestamentário. Lá se fazia sacrifício de crianças, conforme Jeremias 32, 35. E também o lixo era com frequência queimado naquele local. E como eu disse, Jesus usou 11 vezes essa palavra nos evangelhos, para se referir ao lugar da condenação derradeira. O próprio poder de Satanás, o principal cidadão do inferno, dá à língua seu grande potencial destrutivo. Preste bem atenção nisso, quando a gente percebe que pode ser instrumento do diabo nesse particular. Tiago não elabora as maneiras em que esse poder destrutivo se faz presente, mas sem dúvida, para Tiago, estavam presentes aqueles pecados da fala que nós conhecemos em Provérbios. E eu vou citar alguns aqui. Por exemplo, Provérbios 29, 20. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Provérbios 29, 20. O que diz aqui? Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Você viu alguém que é precipitado no falar? Há mais esperança para um tolo do que para essa pessoa. Voltando um pouquinho, no capítulo 10 de Provérbios, versículo 18, um outro exemplo. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. O que encobre o ódio tem lábios mentirosos, e o que difama é tolo. Ora, pensemos no dano imenso, às vezes irreversível, que pode ser causado às pessoas por rumores infundados, e muitas vezes falsos. Isso pode ser mais difícil de se parar que qualquer incêndio em qualquer bosque, por mais seco que esse bosque possa ser. Vejamos o versículo 7 desse texto de Tiago que estamos examinando. Tiago volta a lembrar que a língua é extremamente difícil de ser mantida sob controle. Ele volta a esse tema quando diz que toda espécie de animais, de aves e répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero
humano. Tiago já tocou nesse ponto no versículo 2, vocês vão lembrar. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito. Os versículos 7 e 8, que agora começamos a trabalhar, são introduzidos pela palavra pois aqui, ligando então ao que foi dito anteriormente, como evidência de que a língua é de fato posta em chamas pelo inferno. De que outra forma, conforme parece seguir Tiago em sua lógica, podemos explicar a incapacidade humana de treinar a língua ou de dominá-la? Ele começa dizendo que os seres humanos são capazes de treinar os animais. E vejam a maneira como os animais são citados aqui, é como em Gênesis 1:26. Era uma maneira judaica de expressar todo o gênero animal em categorias, de forma então integral se usava essa expressão ou expressões para falar dos seres selvagens. Tiago começa dizendo que os seres humanos são capazes de treinar os animais. A alusão à criação, conforme Gênesis 1:26, porque essa maneira é exatamente a que está em Gênesis 1:26, mostra que Tiago faz uma asserção sobre o mundo e a sua natureza enquanto mundo criado por Deus. A capacidade humana para dominar o mundo animal é inerente à imagem de Deus no ser humano e à ordem que Deus deu, que é divina, para dominar o mundo. O gênero humano, segundo Tiago, domina toda espécie de animais. Além disso, Tiago usa o verbo domar 2 vezes aqui. Uma vez no tempo presente para enfatizar o processo contínuo e permanente pelo qual os humanos dominam as criaturas, mas o verbo também está no tempo perfeito, tem sido domada para mostrar que esse processo está originado na condição de seres humanos, à imagem e semelhança do Criador e que receberam poder para isso, cuidando da criação. Mas Tiago usa mais uma vez a imagem da tradição judaica que ilustraria o controle humano sobre o mundo, ao comparar o ser humano como sendo o condutor de uma carruagem ou o piloto de um navio. E aí chegamos ao versículo 8. A língua ninguém é capaz de domar. Embora os seres selvagens, os animais, possam ser dominados pelos seres humanos, a língua ninguém é capaz de domar. Agostinho, inclusive, olhando esse texto, achava que Tiago não estava dizendo que ninguém pode domar a língua, mas que nenhum homem pode dominá-la, de modo que quando ela é domada, confessamos que isso é feito por Deus, pela misericórdia e ajuda de Deus. Essa é a pergunta interessante aqui. Se essa é a intenção de Tiago, de que nós seres humanos não podemos controlá-la, mas Deus em nós pode, é a pergunta que fica. Podemos ser perfeitos a ponto de dominar plenamente a língua? Ora, Tiago já disse que não. E também não é essa a mensagem do Novo Testamento. Tiago sugere que a doma da língua é impossível. Mas isso não deveria nos levar a abandonar o esforço para controlar a fala, como muita gente imagina, entregando-se ao que alguns entendem o inevitável. Ao contrário, a compreensão de que a perfeição em algo é impossível não deveria desanimar ou esfriar o nosso entusiasmo para nos tornar piedosos e cristãos neste particular, cuidando da nossa língua. Talvez nunca alcancemos o ponto em que a língua é perfeitamente controlada, mas podemos com certeza avançar muito no caminho e ter uma fala que glorifique a Deus e que demonstre na terra o amor de Deus. No final do versículo 8, Tiago acrescenta 2 caracterizações da língua,
para mostrar a dificuldade da sua submissão. É mal incontido, cheio de veneno mortífero. A palavra incontido é a mesma que Tiago usa no capítulo 1, versículo 8, para descrever o homem de mente dividida e instável em tudo o que faz. Veja, a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, usa a mesma palavra com referência aos pecados de fala, em Provérbios 26, 28. A língua falsa odeia aqueles a quem engana, e a boca lisonjeira causa de ruína. Há um outro documento cristão primitivo, Hermas, que registra: a calúnia é má, é um demônio incontrolável, nunca fique em paz. Meus irmãos, a natureza desse mal incontido, porém, não fica tão clara aqui em Tiago. Ele, de um lado, talvez esteja reiterando como é difícil controlar a língua. E Phillips parafraseia essa frase dizendo: sempre propensa a irromper, neste sentido mal incontido. Mas Tiago também está pensando na instabilidade e falta de sinceridade que caracterizam a língua. Tiago conclui o versículo com uma descrição da língua, tirada do Antigo Testamento, cheio de veneno mortífero. Salmos 140, versículo 3 diz: aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de víbora. Ora, por que Tiago se detém tanto neste assunto e cita tantos exemplos e tantos textos? Ele conclui a sua crítica à língua atribuindo no versículo 9 a ela a duplicidade que ele reprova com tanta frequência na sua epístola. Por exemplo, fé sem obras. Por exemplo, quando a igreja fala em amor e trata com distinção os que têm mais em detrimento dos que têm menos condições materiais. Duplicidade. O ser humano indeciso e inconstante, lá do capítulo 1, versículo 8, que é inconsistente em sua fé, tenta agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É o que Tiago está dizendo aqui. Com a língua, ele bendiz a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoa as pessoas criadas à sua semelhança. E aqui, particularmente, tem uma expressão que me choca muito quando eu a ouço ou a leio nas redes sociais, que é a expressão lixo humano. E até às vezes usada por cristãos. Eu não consigo entender como a gente concebe lidar com o ser humano, conhecendo quem ele é, e um pecador como somos. Como é possível, sabendo que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, chamá-lo nestes termos? É uma pena. E aqui fica, às vezes, a minha crítica, quando a gente incorpora cosmovisões e leituras de mundo impregnadas de conservadorismo não cristão. Porque o conservadorismo é uma coisa e a fé cristã é outra. Eles têm pontos de contato, eles têm, mas é incabível que nós, enquanto cristãos, movidos pela piedade cristã, pela fé cristã e pelo exemplo de Jesus, superemos ou suplantemos essa cosmovisão por uma outra que é dada de forma popular e que chama alguém de lixo humano. É muito duro para mim ouvir essa expressão, eu confesso, sabendo de quem e de onde nós viemos. Veja que texto delicado para nós. Com a língua, Tiago vai dizer no versículo 9, que a pessoa é capaz de bendizer a Deus e ao mesmo tempo amaldiçoar as pessoas que Deus criou à sua semelhança, que carregam a sua imagem. Esse assunto da duplicidade da língua é o tema agora dos versículos 9 até o 12. Embora eles não estejam ligados explicitamente aos versículos anteriores,
porque não há nenhuma conjunção ou partícula, parece claro que a inconsistência da língua é uma indicação clara de um mal incontido que ela é. Tiago não poderia escolher nenhum outro contraste mais forte para ilustrar a dualidade da língua, que o seu modo, ou que o seu uso no bendizer a Deus e no amaldiçoar os seres humanos. O bendizer, meus irmãos, e aqui preste atenção, era uma parte básica da devoção judaica. Bendito seja o santo é uma das designações mais comuns para Deus na literatura rabínica. E as 18 bênçãos ou bendições, que é uma forma litúrgica citada diariamente por um judeu, concluíam cada uma das suas sessões com uma bênção, uma bendição a Deus. Os cristãos primitivos estavam muito preocupados em bendizer a Deus na oração e no louvor. Você pega a segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, Efésios 1,13, 1 Pedro 1,3, quer dizer, bendizer ou louvar a Deus é uma das formas mais importantes e positivas da fala humana. Tiago talvez pense aqui na adoração da comunidade, em que os cristãos unem sua voz na entonação de cânticos e afirmação de louvor a Deus. Mas vejam, se louvar a Deus é uma das formas mais elevadas de fala, amaldiçoar as pessoas é uma das mais baixas. Uma imagem que ficou muito presente para mim, e não tem como a gente não se deparar com imagens hoje, era a de um vídeo onde um pastor, do púlpito mesmo, era perguntado ou confrontado por uma pessoa abaixo da plataforma, e esse pastor se dirigia àquela pessoa dizendo: eu te amaldiçoo, morre. Eu não sei como a gente é capaz de assimilar uma cultura tão perversa ou pervertida do modelo bíblico cristão e piedoso de fé, a ponto de a gente fazer esse tipo de uso e mau uso da palavra de Deus. Se louvar a Deus é uma das formas mais elevadas, e não há dúvida, fomos feitos para o louvor e a honra de Deus, para a sua glória, o amaldiçoar as pessoas é uma das formas mais baixas. E eu confesso que me preocupo com alguns irmãos e como a gente tem usado as redes sociais. E eu não me refiro só à forma, eu me refiro ao espírito também. Eu também não estou satisfeito com a vida como ela está aí hoje, né? Ou você está feliz como as coisas estão? Eu estou feliz em Jesus. Eu não me conformo com esse século, mas eu tenho outros canais, eu tenho oração, eu tenho o amor cristão, eu tenho o conhecimento de que o mundo é mau. Eu não sou entusiasta no sentido de ser ingênuo e não ter consciência de que Jesus vai lidar com isso um dia de forma definitiva. Enquanto isso, a gente luta, mas o nosso contentamento está em Cristo. Mas daí a jogar o jogo que Deus não me diz para jogar, com as armas que o inimigo me dá, isso é o fim da picada. As nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Nós somos de um outro espírito que não é o dos filhos de Zebedeu que queriam consumir os samaritanos. Nós somos o templo do Espírito do Deus vivo, que não veio a esse mundo em amor para reconciliar consigo todas as coisas, para agora mudar de ideia e reter o seu amor. Deus é amor. E nessa sua investida de amor, porque a sua essência é amor, é que a igreja dá os seus passos aqui na terra. E como nos tem faltado isso? Como nos tem faltado isso? Pelo menos eu me refiro aqui, e é inevitável, a essa igreja que transita nas redes sociais, porque parece que hoje
diante desse afastamento é a igreja de quem a gente está, aspas, mais perto, ou que enxerga melhor. Delicado esse assunto. No exemplo bíblico mais famoso, Deus coloca diante de Israel duas alternativas como resultado da reação de Israel à lei de Deus. Veja bem isso. Há duas alternativas como a possível reação do ser humano em relação à sua palavra. Deuteronômio 30:19. Lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e os seus descendentes. Essa é a vontade de Deus. A maldição, meus irmãos, na antiguidade era muito mais do que uma linguagem abusiva. Não nos enganemos. A maldição clamava a Deus para cortar a pessoa de qualquer possível bênção e destinava essa pessoa ao inferno. Jesus mesmo proibiu os seus discípulos de amaldiçoar os outros. Na verdade, eles tinham que abençoar aqueles que os amaldiçoavam. Lucas 6:28. Romanos 12:14. Como Tiago enfatiza, o que torna a maldição especialmente maligna é que aquele a quem amaldiçoamos é feito à semelhança de Deus. Nós não somos melhores do que ele, do que ela. E esse é o engano lamentável, pernicioso e pecaminoso de quem chama alguém ou outro de lixo humano. Me desculpem. Não é possível concordar com essa postura. Veja, Tiago já aludiu nesse contexto à fala criadora de Deus quando designou os vários tipos de criaturas sobre as quais Deus deu o domínio ao homem. Aqui agora ele alude mais uma vez a essa mesma passagem, para nos lembrar da semelhança especial que os seres humanos têm com o próprio Deus. Tiago está provavelmente refletindo aqui mais uma vez a tradição judaica comum, porque os rabis ensinavam que não se deve dizer que o meu próximo seja envergonhado, pois assim o indivíduo estaria envergonhando aquele que é a imagem de Deus. Como nos falta essa consciência mais social, mais coletiva e mais amorosa, desejando o bem do outro. Chegamos ao versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição, meus irmãos, isso não deveria ser assim. Tiago traz agora a moral, a razão de ser do versículo 9. Ele justifica porque de uma só boca procede bênção e maldição, meu irmão, ou meus irmãos, não deveria isso ser assim. Até aqui Tiago vinha se referindo à língua, agora ele muda para a boca, há uma sutil mudança de palavra, o que reflete que ele está vinculado ao ensino de Jesus, porque Jesus usa a expressão boca mesmo. Porque ele diz que é a boca que polui a pessoa. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, isto sim contamina a pessoa. Mateus 15. Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado, mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus desígnios, pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Veja, Jesus também aponta para a seriedade do que procede da boca, ao torná-la um padrão de julgamento. Por suas palavras vocês serão absolvidos, por suas palavras serão condenados. Mateus 12:37. Tiago também vê o que procede da boca como um medidor da nossa espiritualidade.
A língua, embora seja um membro pequeno, meus irmãos, se vangloria de grandes coisas e representa em nosso corpo um mundo de maldade, diz o versículo 6. Não a menospreze, seja prudente. Em nenhum outro lugar a língua revela seu poder maligno, porém, mais do que em sua duplicidade, que denota a divisão do ser humano entre alguém bom e mau. E nessa luta em que oscilamos entre bom e mal, verdadeiros e desonestos, acontecem as perversões. Os cristãos que foram transformados pelo Espírito de Deus deveriam manifestar integridade, sermos uma pessoa por inteiro, dentro, fora e no falar, mantendo uma pureza de coração consistente e também na fala. Versículo 11, finalizando, Tiago enfatiza aqui o ponto de que um coração puro e uma fala impura e com duplicidade são incompatíveis com as 3 ilustrações que agora vão ser citadas. A ideia é que é absurdo produzir algo de um tipo completamente diferente de onde saiu aquilo que foi produzido. E veja que importante isso. Muitas cidades naquela época deviam a sua origem à descoberta de uma fonte. É assim que as cidades começavam. E as pessoas então dependiam da produção, confiavam daquela fonte que gerava água potável para a comunidade continuar existindo. É claro que é vital que uma fonte continue a produzir água doce. Algumas fontes e correntes de água, porém, produziam água misturada, doce e salobra, e era inutilizável. Mas a fonte não joga água doce um dia e água salgada no outro. Este é o sentido da duplicidade. Ou havia água doce de origem doce ou água salgada de origem salgada. O que não havia era, na mesma fonte, um dia água doce e outro dia água salgada, porque a fonte é uma só. Por que somos duplos assim? Por isso, Tiago explica, é inconcebível achar uma língua que expresse louvor a Deus em um momento e maldição contra os irmãos no seguinte: tem algo errado. Tiago, ao comparar a língua com uma fonte que produz água amarga, reforça a sua advertência de que a língua é cheia de veneno mortífero. E finalizando o versículo 12, pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Palavras de Jesus. Árvore boa produz bom fruto, árvore má produz mau fruto. O que Tiago então quer dizer que o coração puro não pode produzir fala falsa, amarga e prejudicial, ou seja, isso é muito importante, coisas ruins não produzem coisas boas. Não dá para assumir essa lógica como verdadeira, no sentido contrário. Coisas ruins não produzem coisas boas, mas atenção para a metáfora. A metáfora da árvore e dos frutos, se considerada de forma muito estrita, poderia sugerir que a pessoa, uma vez que é tornada boa por Deus por meio de Cristo e do Espírito, viveria agora o certo tipo de vida em todos os seus aspectos. E é o que muita gente deduz. E é o que fez muita gente até dar passos atrás na sua fé. No início da igreja, alguns se rebatizaram por causa disso, porque imaginavam que agora, nascidos de novo, não teriam mais nem desejo de pecar. Aliás, vira e mexe, esse é um tema recorrente, pessoas que querem ser batizadas de novo, porque construíram no seu imaginário que não teriam mais nenhuma luta a travar contra o pecado.
e até questionaram sua fé e a Deus mesmo. Quando pecaram, falharam novamente. Como disse Berghoff, um homem, afinal, não é uma árvore. Os processos naturais, automáticos da vida da planta não podem ser exatamente comparados com os processos voluntários e decisivos de uma vida humana. Mas a imagem, seja quais forem os seus limites, transmite uma advertência importante. Só um coração perdoado e renovado pode produzir uma fala pura. Sim, a gente começa de dentro para fora. Ou melhor, a gente deixa Jesus começar de fora para dentro. E depois de um coração purificado, santificado, renovado, onde houve convicção de humanidade e pecaminosidade, essa pessoa vai saber que ela vai precisar de Jesus e depender de Jesus, não só para que o perdoe, mas para que o transforme. E para que o perdoe de novo no dia de amanhã, porque seremos tentados por essa pequena língua, aqui e acolá, a machucar alguém, a ferir um amigo. Só um coração perdoado e renovado pode produzir uma fala pura. E a fala pura, de forma consistente, mas não perfeita, tem de ser o produto de um coração renovado. Quando a gente vê esse tema e pensa no nosso dia a dia e no que nós já falamos, ou quando nos omitimos e devíamos ter falado, reprovando as obras do mal, porque isso também é uma fala, nós nos damos conta de como precisamos de Jesus, porque usamos a fala o tempo todo. Claro que a gente pensa mais do que fala, e que bom, né? Mas assim como é preciso cuidar do pensamento, também é preciso cuidar da fala, porque a chance de ela machucar alguém, e de forma às vezes muito consistente, é muito grande. E Paulo vai dizer para a gente em Romanos, que agora libertos do pecado, ofereçam a Deus os vossos corpos como instrumentos de justiça. De justiça. Então pense o casamento, pense a tua relação com os teus vizinhos, pense o trânsito, pense o governo, pense os diferentes vieses políticos com os quais a gente se depara o tempo inteiro nas redes sociais e que nos provocam. Às vezes menosprezam a nossa inteligência, e isso é muito ofensivo. É difícil ouvir algumas coisas, é claro que é. A pergunta é, qual é a solução? E de que fonte a gente vai partir? Que armas a gente vai empunhar? Essa é a minha pergunta hoje. Quem nós somos? Qual a nossa identidade, meus irmãos? Para o que Deus nos chamou? Qual é a nossa maneira de lutar, entre aspas? Qual é a nossa maneira? O que fez Jesus? Somos convidados a caminhar nos seus passos e nas suas pegadas. E precisamos que Ele esteja com a mão estendida para nós. A ira, que é algo do coração, ela tem esse lugar de saída, que é a nossa fala. Certamente você já machucou alguém, e machucou profundamente, e eu não tenho dúvida de que o dano que a palavra tem é mais consistente do que um dano físico, pelas marcas que isso traz para a nossa alma, para a nossa personalidade. Então, nessa noite e nesses 2 domingos, a minha intenção foi que esse tema nos leve a ser mais humildes, mais sábios, mais prudentes no falar e no agir, mais conscientes da fonte que foi
gerada em nosso coração pelo Espírito, e que nossas bocas, nossos gestos, nossas ações canalizem essa boa palavra que é remédio. Que não sejam como pontas de lanças que arranham, machucam e destroem, mas que sejam palavras que consolem, às vezes confrontativas, carregando a essência de verdade, sendo que leais são as feridas feitas por quem ama, mas sempre como instrumento de amor, não de vingança, de rancor, de ira, porque a ira não produz a justiça de Deus. Meus irmãos, nós somos o povo de Deus, e nós temos que fazer uma meia-culpa, e por que não dizer uma culpa inteira, de como nesse tempo tão delicado da vida do nosso país, nós perdemos oportunidades de dar um bom testemunho. Temos coragem, contundência, firmeza, mas em amor. Em amor. E que isso comece entre nós. Que isso comece na nossa casa, no nosso lar. Então baixa a tua cabeça essa noite. Jesus, nós precisamos do Senhor. Nós somos carentes da tua graça e da tua misericórdia. Nós tropeçamos em muitas coisas. E não será diferente no falar. Nos ajuda. Por tua misericórdia e graça. Nós que temos uma característica mais impulsiva, mais controladora, cheia de expectativa de que resolveremos tudo do jeito que a gente quer. Perdoa a nossa impetuosidade, nossa precipitação, que talvez já fez perdermos um emprego, fez perdermos um amigo, fez perdermos uma oportunidade. Nos ensina, nos ajuda. Não nos deixe imaginar que Tiago, presbítero, irmão do Senhor, ao nos deixar essa instrução, o fez como se fosse ela opcional. Não nos deixa desprezar tua palavra, teu bom conselho, tua inspiração sábia aqui, e que o Senhor nos perdoe quando não fomos esse veículo que bendice o nome do Senhor. Perdoa os nossos pecados, tu os conheces todos. Perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas mágoas, perdoa nossas mentiras, falsidades, duplicidades. Tu as conheces todas. Não podemos ocultar de ti. Te convidamos a tomar o centro do nosso coração. E ao tomar o centro do nosso coração e ali te assentar, que tu sejas o nosso louvor. E quando tu és o nosso louvor e vemos as coisas a partir disso, entendemos também que o ser humano é a tua imagem, a tua semelhança. Nos ajuda, nos dá graça.